A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai esteja nos vossos corações. Minhas caras irmãs, meus caros irmãos, vamos à análise de mais um versículo no contexto, onde a nossa intenção é a interpretação real dos versículos bíblicos dentro do seu contexto. Porque é bastante temerário quando nós tiramos um versículo do contexto para analisar ele de forma isolada. Podemos muitas vezes ser levados a algum erro ou até a inversão do sentido daquele versículo. Então, temos que sempre trazer todos os versículos para dentro do contexto para que a gente consiga entender o real significado daquele versículo. Muitos pregadores, e eu diria até alguns falsos profetas, fazem uso de versículos fora do seu contexto para ludibriar pessoas e muitas vezes até sem querer, às vezes na inocência, na falta de conhecimento, a pessoa isola um versículo e traz neste versículo uma carga diferente daquilo que ele realmente quer significar se ele estivesse dentro do seu contexto, ok? Então, hoje nós vamos analisar esse versículo que está em Tiago 2, versículo 26, onde diz assim: Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Esse versículo aqui, Tiago está falando, não é? Nós vamos fazer a análise dele agora dentro do seu contexto, ok? Primeiro nós temos que responder algumas perguntas. O que Tiago quis realmente dizer sobre isto, né? Eu tenho que ver ou receber um milagre atrás do outro para ter uma que nós chamamos de fé viva? Eu preciso disso realmente? Nesse contexto, o termo obras é sinônimo de milagres ou feitos de Deus, né? Aquilo que Deus faz na nossa vida, como libertações e outros tipos de milagre? Para exercermos a nossa fé, é necessário vermos muitos milagres? Não é? A resposta é não, não. Né? Eu não preciso ver um milagre atrás do outro para que a fé dentro de mim esteja viva. Qual que é o problema, meus queridos? Eu acredito que vocês também já ouviram muito isso, dizendo que para que eu tenha fé, né, muitas vezes as pessoas, de forma errada, dentro desse versículo, diz que para que eu tenha fé, para que eu mostre a minha fé, eu tenho que ter recebido muitos milagres na minha vida, né? Eu tenho que ter muitas obras de milagres, de feitos de Deus para contar, senão eu não posso exercer a minha fé. Não, não é dentro desse contexto que Tiago está falando, né? Aqui nesse contexto ele está falando de boas obras praticadas pelos homens após a sua conversão a Cristo, né? Para que a gente mostre a outras pessoas a nossa fé, primeiro nós temos que dar testemunho dele, ou seja, de Jesus, através das nossas boas obras. Uma vez que eu sou salvo pela fé em Jesus Cristo através do seu sacrifício na cruz, o Espírito Santo que ele mesmo prometeu repousa sobre mim ou repousa sobre nós, e a partir deste momento nós começamos a praticar as boas obras dele e damos um testemunho verdadeiro de Jesus Cristo. Então vejam bem que dentro desse contexto, depois vocês podem ler o capítulo todo para tirarem ou para chegarem a esta conclusão também, vocês vão ver que as obras a que Tiago se refere aqui não são obras de milagres, de feitos de Deus, de mudança de cativeiro, enfim, não são estas obras. São as obras que nós passamos a praticar a partir do momento em que nós fomos feitos na presença de Deus como nova criatura. Não é? O velho homem em nós morreu quando nós aceitamos Cristo como nosso pessoal salvador através do seu sacrifício. Morre o velho homem e se renasce uma nova criatura na presença de Deus. E esta nova criatura passa a praticar boas obras dentro do Evangelho de Cristo, ok? Mas
Muitas vezes alguém pode dizer assim, mas eu conheço uma pessoa, ou eu mesmo, né? Alguém pode falar, eu sou ateu e eu pratico boas obras. Sim, sim, né? E isto é muito louvável, mas nós estamos falando dessas boas obras que nós praticamos como cidadãos. Né? Como cidadãos de uma sociedade, nós estamos debaixo das leis de uma nação, de um estado, enfim. Não é? Então, nós pagamos os nossos impostos, nós não cometemos crimes, nós não enganamos ninguém, não roubamos ninguém, pagamos as nossas contas, vivemos a nossa vida, o nosso trabalho. Isso são boas obras? São boas obras. Mas aqui, Tiago não está se referindo a essas boas obras. Essas boas obras são boas obras na carne. Tiago está se referindo às boas obras no Espírito, que é aquilo que eu passo a fazer quando Cristo passa a repousar sobre mim, quando ele passa a me guiar, a estar com o seu Espírito Santo sobre todos os atos que eu passo a praticar. É essas boas obras que Tiago se refere, não é? Então vejam que não estamos falando de fé em obras de milagres, mas sim a nossa fé atrelada às obras que nós fazemos, que nós praticamos debaixo da graça do Filho de Deus. Ok? Então, para finalizarmos, irmãos, temos aqui um versículo que está lá em João 29, onde o Senhor Jesus aparece já ressurreto para os seus discípulos e Tomé não crê no Senhor. Né? Ele foi muito sincero, não é? Perante os seus conservos ali, em dizer que não tinha condição de crer. Foi bastante sincero, houve sinceridade nele. Ele falou assim, não tenho condição de crer se eu não tocar-lhe as feridas. Não é? E Jesus, na sua imensa misericórdia, porque Jesus ele não se pôs como juiz, e sim como salvador, então ele veio para salvar, ele permitiu que Tomé lhe tocasse as feridas, né, aos furos dos cravos, aos furos da lança, enfim, para que Tomé cresce. E Jesus disse para ele, né, e Jesus disse-lhe, por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Vejam, irmãos, que Jesus está falando justamente de nós que estamos vivendo os dias de hoje. Nós não vimos Jesus, nós não lhe tocamos as feridas como Tomé tocou, mas nós cremos, não é? E por crermos, nós passamos a praticar boas obras a partir do momento que nós cremos. Ok? Então é isso, meus queridos, que está dentro do contexto deste livro de Tiago. Depois cada um de vocês pode ler o livro inteiro lá e tirar as suas próprias conclusões. Tá bem, meus queridos? Deus abençoe a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre os vossos corações e as vossas vidas.